Meus amados irmãos e irmãs aqui presentes na sede da Comunidade Mariana Boa Semente, você que nos acompanha em sua casa através do YouTube da comunidade. Então louvado seja Deus por todas as coisas, de modo especial por nos ter reunido nesta manhã para celebrar a Eucaristia e nos alimentar da sua palavra, nos alimentar do seu corpo e seu sangue, porque é dele, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos vem a salvação, que nos vem a força, que nos vem, meus irmãos e irmãs, o desejo de vivermos a sua vontade, vivermos o seu projeto. E aí, diante desta reflexão, podemos nos perguntar como São Paulo nos pergunta na primeira leitura: será que Deus nos abandonou? Paulo inicia a sua carta com essa pergunta: será que Deus nos abandonou? E o salmo que nós rezamos diz: o Senhor não rejeita o seu povo. Deus não rejeita o seu povo. Deus nunca nos abandonou. Pelo contrário, nós é que abandonamos Deus diante do nossos pecados, nosso orgulho, da nossa prepotência, desse desejo de viver uma vida fora de Deus. E quando a gente quer levar essa vida fora de Deus, meus irmãos e irmãs, vai entrando no nosso coração essa arrogância, essa prepotência, esse desejo de ser grande, essa soberba que vai muitas das vezes nos empurrando a querer sempre os primeiros lugares. É isso que acontece na vida, diante desse mundo que nós vivemos, na sociedade, nas nossas relações, diante do nosso orgulho, nos achando os tais, às vezes até mesmo, e nos acharmos pelos fatos de ser padre ou um fiel praticante, nos acharmos os tais. E com isso acharmos que temos lugar de destaque. Já no céu, podemos correr esse risco, e aqui na terra. E aí é onde entra o pecado. E é por isso que Jesus, quando vai lá na casa do fariseu, né, ele aproveita daquele momento de refeição, tão comum para Jesus. Aquele momento não estava fora da vida de Jesus, não. Era muito comum para ele ir na casa dos fariseus, mesmo diante das críticas que muitos deles faziam a Jesus, na casa dos pecadores, ter esse contato com as mulheres, com as crianças, enfim. A vida de Jesus era isso. Mas eles ficavam observando, censurando Jesus, porque realizava o bem no dia de sábado. E Jesus, no seu silêncio, observando aquela realidade, vai perceber a atitude deles, a reação deles, em quererem sempre os primeiros lugares. E Jesus vai aproveitar desse momento para dar uma lição aos seus discípulos e a nós hoje, irmãos e irmãs, para buscarmos sempre o último lugar. Porque o primeiro lugar deve estar Deus em nossa vida. É Deus que tem que estar em primeiro lugar. É Deus que tem que estar sempre acima. É Deus. E diante da nossa missão que Deus nos confia, diante da nossa fé, diante desse nosso desejo de segui-lo, é preciso apenas nos colocar como servos. E quando a gente se sente servo, a gente só quer estar no último lugar. E deixa Deus estar à frente. Então que este evangelho de hoje, essa liturgia, nos ajude a entender de fato a nossa missão de servos. Servos que aprendem com o mestre, de fato, com o que é servir. É servir a Ele, em primeiro lugar, colocar sempre em primeiro lugar, mas também aos nossos irmãos e irmãs. Então, nessa atitude de servos, de homens e mulheres de fé, teremos relações saudáveis, onde não estaremos, nos aproximamos das pessoas apenas por interesse, né? Relações
interesseiras, utilitaristas. Não, mas estaremos nos aproximando sempre das pessoas que Deus coloca na nossa vida para ajudá-las a crescer na fé, no amor de Deus, mas também ajudá-las a entender que são amadas por nós. Então essa é a atitude do servo, daqueles que se coloca por último lugar, aquele que se deixa Deus conduzir as coisas. Então que Deus nos deixe a graça, meus irmãos e irmãs, por intercessão de Nossa Senhora, ela que se colocou como essa serva humilde. Também que sejamos, para que Deus seja revelado em cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.